Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um VeraCast, o podcast do Vera Cruz, que leva até você conteúdos interessantes sobre saúde e bem-estar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância do sono para o nosso corpo. E já está aqui comigo a doutora Mariana Rabelo de Brito, neurologista. Bem-vinda. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui. É muito bom poder falar de um assunto tão importante e levar informação para as pessoas. É um prazer recebê-la aqui também. E o doutor Felipe Franco da Graça, também neurologista. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Marcela. É um prazer estar aqui hoje, principalmente com a doutora Mariana, com quem eu trabalho há tanto tempo e tão bem. Que bom. E pesquisas recentes estão indicando que 1/3 da população brasileira sofre com algum tipo de problema, de distúrbio do sono. Eu queria já entender aqui com vocês, porque eu imagino que há muitos impactos, não só para a nossa saúde, né? Mas para a produtividade, para o humor, para as relações de uma forma geral. O que acontece? Por que as pessoas estão dormindo menos? Com certeza é um problema de saúde pública, né? 1/3 da população tem algum problema, algum tipo de insônia. Eu acredito que isso muito se deva por conta da nossa rotina, do estresse do dia a dia, as pessoas muito atarefadas, os problemas de humor, ansiedade cada vez maiores. Isso é bastante relevante. É importante lembrar também que o sono é tão importante que numa anamnese, ou seja, na entrevista neurológica normal, a gente sempre pergunta do sono, mesmo quando o paciente não traz a queixa. Tá? E a gente vê que muitos pacientes que nem tinham uma queixa de sono têm também distúrbios do sono. Então, o sono é um aspecto que tem que ser levado em conta mesmo em pacientes que não têm essa queixa. Vamos falar dessa importância toda, então, do sono para a gente? Quais são os benefícios? Então, os benefícios em praticamente todos os sistemas do nosso corpo, né? Desde a nossa saúde mental, restaurar a saúde física, melhora o risco cardiovascular, isso porque durante o sono, à noite, a nossa pressão tende a diminuir. Também melhora a parte metabólica, no sentido que pessoas que têm melhores noites de sono, elas têm uma saciedade melhor, uma diminuição do apetite. Então, até pessoas que estão querendo perder peso, se não tem uma rotina de sono adequada, isso fica mais difícil. Aumenta estresse, ansiedade, depressão, uma rotina de sono inadequada. Como também o aprendizado, ele fica muito mais fácil se a gente tem uma noite restauradora. Então, também é muito importante para a cognição, tanto de crianças, adolescentes que estão na fase de aprendizado escolar, como também para idosos. Então, existe um impacto negativo em pessoas que dormem mal. Quer dizer, impacta em praticamente tudo, né? Essas são as funções restauradoras do sono? Tudo. Eu acho que isso que a Mari falou é um resumo perfeito das funções do sono, mas é importante dizer também que o sono não é uma coisa que está tão bem explicada quanto a gente imagina, né? A gente até hoje não sabe dizer exatamente o porquê que a gente precisa dormir, o porquê que a gente não precisa dormir. Mas é óbvio que quando a gente não tem uma noite de sono adequada, a gente vai sofrer isso ao longo do dia ou dos dias seguintes, né? Então, eu costumo falar assim, todo mundo sabe o poder restaurador do sono quando não tem uma noite de sono bem dormida, né? Isso que é interessante a gente entender, né? O que é exatamente ter uma boa noite de sono, né? Para mim, para você, isso significa o mesmo para uma criança, para um adolescente ou muda em quantidade, por exemplo, de horas de sono? Isso muda. A gente costuma falar que uma boa noite de sono, o jeito mais fácil de definir isso é aquela noite de sono que é restauradora, que é reparadora. Ou seja, você acorda dela e tem a percepção de que você descansou. Não tem jeito melhor de definir uma boa noite de sono do que isso. Mas em termos de tempo, isso varia muito de acordo com a idade dos pacientes, tá? É comum que pacientes mais jovens, adolescentes, por exemplo, tenham tempos de sono maiores, então necessitem de mais tempo de sono, chegando às vezes a 10 horas. Então é por isso que aquele adolescente, né, tende a querer dormir, né, Mari? Então vai querer dormir até tarde, às vezes os pais ficam bravos, mas isso pode ser necessidade de sono mesmo. Enquanto que o idoso, às vezes, precisa de tão pouco quanto 7 ou 6 horas de sono. Isso tem algumas implicações. Primeiro para o idoso, que é uma queixa muito frequente do idoso que chega para a gente e fala, eu tenho uma insônia grave. E aí você vai ver, aquele idoso dormiu 1 horinha depois do almoço, 5 horas à noite, dormiu às 10, 9, porque ele não tem uma rotina tão cheia, então ele vai dormir às 9 e acorda às 3 da manhã. Você vai somar essas horas de sono? É a tua quantidade de sono. Você vai perguntar para ele, você tem dificuldade no outro dia, fica cansado? Não, tô bem. Então isso não é uma insônia. Isso é uma quantidade normal de sono. Então é importante dizer que esse tempo vai reduzindo sim com o tempo, com a idade. Mas tá ok espaçar as horas de sono ou é importante dormir essas horas todas juntas ali? A gente pode fazer um cochilo pós-almoço, mas em geral um cochilo breve, tá? De 15, 20 minutos, no máximo meia hora. Passou disso, isso vai impactar nas horas finais. Então essa é uma das principais orientações para essa faixa etária. Esse paciente idoso que às vezes tem dificuldade de manter um sono e que incomoda acordar às 3 da manhã, porque isso pode ser desconfortável, não pela dificuldade de dormir em si,
mas pela questão social, né? Porque acordar às 3 da manhã você não tem muito o que fazer. Então o que eu costumo orientar? Dorme um pouquinho mais tarde e suprime um pouco esse sono depois do almoço. Essas são as principais questões. Agora, para um jovem, para um adulto, aquelas famosas 8 horas de sono são as recomendadas? Sim, são as recomendadas, de 7 a 8 horas. E é importante que essas horas sejam seguidas. Por quê? Porque o sono tem algumas fases, certo? E é distribuído em 2 fases, né? O não REM e o REM. E ele passa por esses ciclos em torno de 4 a 6 vezes na noite. Então, é importante que essas horas sejam seguidas para que o paciente consiga dormir e passar por todos esses ciclos. Porque se ele vai e dorme meia hora, ele não consegue fazer esse ciclo total, porque cada ciclo ele dura em torno de 90 a 120 minutos. Então, é importante que as horas de sono sejam seguidas e não sejam cochilos ao longo da noite ou ao longo do dia, para você poder completar o ciclo totalmente e fazer em torno de 4 a 6 ciclos por noite. Agora, explica pra gente que fases são essas, como elas funcionam. Então, a gente, assim, você está em vigília, né, acordado, esperto e tudo, e você não vai de repente para um sono profundo. O sono, ele vai se aprofundando aos poucos. Primeiro, ele inicia num sono não REM, que tem 4 fases e vai ficando cada vez mais profundo e mais difícil de despertar aquele paciente. Até que ele chega no sono REM, que é conhecido como o sono dos sonhos, que é o quê? Tem uma alta atividade cerebral, o paciente consegue ter sonhos vívidos, mas ele não se movimenta, ele fica imóvel, os músculos não funcionam naquele momento, exceto pelos sistemas essenciais, como a respiração, o batimento cardíaco, a pressão arterial. Então, algo muito importante para todo mundo saber é que se está sonhando e está gesticulando durante o sono, gritando, se movimentando, por exemplo, tem um sonho que está sendo assaltado, você luta com o assaltante e realmente, fisicamente, se movimenta durante o sonho, ou tem quedas na cama, tem que procurar um especialista, que isso é um problema. Durante sonhos, não é para o paciente se movimentar. Isso é algo muito importante. Quer dizer, se você sonha, é um sinal de que você está naquele sono mais profundo, Exato. mas não é adequado ter toda essa movimentação do corpo. Isso é o que a gente chama de atuação do sonho, né? Então, normalmente o sonho é aquele momento que a gente está no sono, nessa última fase do sono. Então, como a Mariana falou bem, o sono costuma ser dividido em REM e não REM, né? E de onde vem esse nome REM, né? Porque a gente ouve REM, de onde vem isso? O REM vem de Rapid Eye Movements, ou seja, movimentos oculares rápidos. Isso significa que na fase do sono REM, que é onde a gente tem os movimentos oculares rápidos, a gente tem basicamente o movimento ocular, mas o restante do corpo está relaxado e a gente está sonhando. Enquanto naquele sono chamado de sono não REM, que vai ser dividido aí em N1, N2, N3, esse sono não REM, ele é um sono em que a gente tem movimentos corporais, então aquele sono que a gente vira na cama, a gente pode ter alguns movimentos corporais a mais, mas a gente não vai sonhar nessa fase. Em geral, a gente vai aprofundando esse sono N1, N2, N3 e depois a gente chega no REM. Se a gente não passa por essas etapas, a gente não chega nessa fase de sonho, que é uma fase que compreende várias funções biológicas importantes. Então, como a Mariana falou, se a gente não faz esse sono seguido, esse sono contínuo, a gente não chega de acordo nessa última fase. E a gente ouve às vezes as pessoas falarem, né? Ah, mas eu sou diferente, eu tô acostumada a dormir pouco. Não é um bom costume, a gente pode dizer? Depende um pouco, né, Mari? Assim, realmente tem pessoas, a gente divide as pessoas em dormidores longos e dormidores curtos, né? Os dormidores longos são aquelas pessoas que exigem uma quantidade maior de horas de sono na noite. Então, tem pessoas que a gente normalmente recomenda 7, 8 horas de sono para o adulto, certo? Tem pessoas que falam, se eu não dormir 9 horas, 10 horas, eu não me sinto descansado. Lembra que eu falei que o melhor aspecto é a pessoa se sentir descansada no outro dia. Se a pessoa tem um sono sem nenhum problema, a gente vai falar de alguns problemas depois, tem um sono sem nenhum problema e acorda cansada, mas ela fala que quando ela dorme 9 horas, ela acorda descansada, ela é um dormidor longo, ou seja, ela precisa de muito tempo de sono para as funções dela estarem restauradas no dia seguinte. Agora, tem sim pacientes que são dormidores curtos, que às vezes precisam de tão pouco quanto 5, 6 horas de sono e que ficam bem no dia seguinte. Se essa for a realidade daquela pessoa, ou seja, ela está sempre acostumada a dormir pouco, ela está sempre descansada no dia seguinte, isso pode ser ok para ela, isso pode ser fisiológico para ela. Isso não é a regra para a maioria das pessoas, mas para aquele grupo de pessoas que a gente chama de dormidores curtos, isso pode ser ok. Agora, para os dormidores longos, em defesa aqui, não é preguiça, muitas vezes é fisiológico. Isso dá pra gente usar, né? Dá pra gente justificar com alguém, né? Falar assim, não, eu não sou preguiçoso, eu sou um dormidor longo. E o que acontece, na verdade, com a maioria das pessoas é que com as rotinas atribuladas e tudo, as pessoas acabam dormindo, vamos supor, meia-noite, acorda 5, 5:30 da manhã, ou seja, tem 5 horas e meia, consegue descansar, restaurar um pouco, mas muitas vezes é insuficiente para a necessidade daquela pessoa e ao longo do dia
tem um pouco mais de irritação, diminuição da atenção, alterações no aprendizado também. Então, às vezes, são alterações sutis que a pessoa nem relaciona ao sono e acha que está tudo bem dormir aquelas 5 horas e meia, mas que provavelmente, se dormisse mais cedo ou acordasse um pouco mais tarde, iria conseguir dormir mais e restaurar melhor essas funções do organismo. Pena que não é uma realidade possível para todos, né? E ainda é uma orientação médica, como a gente vê aqui. Falando dos distúrbios do sono, vamos entrar nesse tema agora aqui, então. A insônia a gente vai falar já, porque é bastante comum, né? Motivo de reclamação de muita gente. Mas tem uma lista grande aí, né? Apneia, sonambulismo, bruxismo. Vamos elencar alguns e explicar, doutor, por favor? Vamos sim, então. Acho que a apneia do sono é um distúrbio muito frequente, como o próprio nome diz, a apneia obstrutiva do sono. A gente está falando de um distúrbio em que eu tenho uma obstrução da via aérea, né? Então isso normalmente é de causa mecânica. É mais comum em pacientes que têm algumas alterações físicas mesmo, que acabam gerando essa obstrução. Por exemplo, paciente mais obeso ou que tem alguma alteração dessa região mandibular ou maxilar que façam com que ele tenha uma tendência a ter essa queda da língua quando ele dorme. Tá? E pode ser grave, né? Pode ser muito grave. Essa apneia é classificada usando um exame que a gente chama de polissonografia. Então, para fazer o diagnóstico, a gente precisa desse exame, que é feito numa clínica de sono, o paciente normalmente dorme lá, e a gente vê quantas vezes que esse paciente tem essas apneias ao longo da noite. A gente tem que lembrar que cada apneia dessa pode gerar um retorno para uma fase do sono menos profunda. É como se o paciente tivesse realmente os microdespertares, que a gente chama. Isso faz com que o sono não seja contínuo. Então, o paciente está lá dormindo, às vezes dorme muitas horas e ele tem o que a gente chama de um sono não reparador. Então, é uma das causas mais frequentes de sono não reparador. Então, lembra quando eu falei, o paciente precisa ter um sono bom, né? Se ele acorda e fala, olha, eu não estou descansando à noite, a primeira pergunta que a gente faz é, você ronca, você tem, às vezes acorda sufocado à noite? Aí a gente tem que investigar a apneia do sono. Mas a apneia do sono também impacta, vamos dizer assim, na oxigenação, na forma dele respirar? Como é que é isso? Sim, com certeza. Como o Felipe disse, né, a apneia obstrutiva é como se o ar não passasse adequadamente ou simplesmente não passasse para alguma componente obstrutivo, que pode ser alteração do queixo, da mandíbula, orofacial. É mais comum em pessoas em sobrepeso e obesa, que atualmente a gente tem muitas pessoas nessas condições. Aumenta risco cardiovascular, com infarto, AVC. E assim, o que é importante? Saber do companheiro que dorme junto, se aquela pessoa ronca, que às vezes aquela pessoa não nota. Se pela manhã amanhece com a boca seca, porque se amanhece com a boca seca, provavelmente passou a noite roncando. Se amanhece com cefaleia, com dor de cabeça, que também é um sintoma. E muitas vezes existe um tratamento, que é um aparelho que você usa para dormir, todos procuram um especialista para fazer o diagnóstico e depois fazer o uso, que os pacientes, quando eles passam a usar esse aparelho, eles não querem mais parar de usar depois que eles se adaptam. O que esse aparelho faz, desculpe? Ele coloca um pouco de pressão para o ar entrar de uma maneira mais adequada. E com isso o paciente não tem esses microdespertares que o Dr. Felipe falou. Ele não fica acordando à noite, porque como ele não está respirando bem, não está entrando ar suficiente, ele dá uma acordada, ele nem nota, mas ele acorda para poder voltar aquela respiração e depois continua dormindo. Lembra que eu falei que ele tem que completar o ciclo para ele descansar? Ele acaba quebrando aquele ciclo e voltando para o início do sono. Então, um paciente que a cognição diminui, o aprendizado, fica irritado, sonolência diurna, é aquele paciente que senta no consultório e cochila, a cabeça cai. Então, depois que o paciente se adapta a esse aparelho, ele não quer mais parar de usar, que a vida melhora muito, em todos os sentidos. É curioso, né, Mari, que às vezes a gente vê alguns pacientes que vão, por exemplo, no consultório, depois a gente faz essa polissonografia com o aparelho para testar. E às vezes o paciente fala assim, sai da polissonografia com o aparelho e fala, nossa, onde que eu compro isso? Porque eu tive a melhor noite de sono que eu tive em anos. É porque o paciente realmente sente aquele sono reparador que ele já nem lembrava como era. É importante lembrar que essa é uma das causas, inclusive, de queixa de memória. Então, muitos pacientes que têm queixa cognitiva, que falam, será que eu estou com Alzheimer? Será que eu estou com transtorno de déficit de atenção? Quando isso se inicia de maneira mais tardia, é muito comum que a apneia seja a causa. Tá? Então, é um dos fenômenos que mais tem que ser investigado. E é reversível? Depois que começa a dormir melhor? Sim. Então, é um processo reversível porque era justamente falta dos mecanismos separadores que a gente falou mais cedo. Né? Se a gente não tem mecanismo separador, cronicamente. E quando a gente vê a polissonografia desses pacientes, alguns não têm sono REM. Eles simplesmente não têm nenhum sono REM durante a noite. Eles dormem lá 8, 9 horas, mas não tem nenhum episódio de sono REM porque eles não conseguem aprofundar esse sono. E o sonambulismo, doutora? Então, o sonambulismo ele ocorre mais em crianças, né, Felipe?
O sonambulismo ele é um distúrbio do sono, que a gente chama do... A gente tem 2 grupos de distúrbio do sono. Eu vou separar aqui, a Mari vai completando para mim. Mas a gente tem os distúrbios do sono REM e os distúrbios do sono não REM, assim como o sono, tá? O sonambulismo ele é um distúrbio do sono REM. Então, embora a gente ache que o sonâmbulo está sonhando, né, na verdade ele não está bem sonhando, porque é naquela fase que a gente não sonha. Mas tem que lembrar que é justamente naquela fase em que a gente tem os movimentos. Então, é aquela fase em que a pessoa pode ter um movimento maior, andar um pouco pela casa, mas isso é mais comum na infância. Esses distúrbios todos do sono REM, do sono não REM, desculpa, eles são mais frequentes na infância, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o sonambulismo, a gente tem o despertar confusional, que é aquela criança que acorda à noite, às vezes olha para um lado, olha para o outro, não sabe onde está, fica um pouco confusa, e a gente tem um que é terrível, que os pais ficam super assustados, que a gente chama de terror noturno, né? O terror noturno é o terror dos pais. Quando eles chegam contando, ficam desesperados, porque a criança acorda gritando, desesperada, com um medo intenso à noite. E isso também é um distúrbio comportamental do sono não REM, tá? E também tem como tratar, né? Todos têm como tratar e todos são muito benignos, né? Como a Mariana falou. Então, eles assustam muito, mas eles são benignos. O risco do sonambulismo é mais pelo deslocamento mesmo, né? Então, a gente orienta a trancar a porta, porque os pacientes podem ter algum acidente nesse momento. Aquela história de não acordar o paciente no sonambulismo porque é perigoso, não é bem assim, né? A gente às vezes orienta só a pedir para retornar para a cama para ser algo mais tranquilo, porque você imagina que é um susto você acordar de pé, né, no meio da sala. Então a gente orienta só, peça o paciente tranquilamente retornar para a cama e tudo mais, não dá um susto no paciente para ele não assustar. Mas não é como os antigos falavam, né? Aquela coisa da avó falava, não acorde sonâmbulo que vai ter algum problema, vai morrer. Não, isso não é real, mas a gente precisa só ter um cuidado, levar e... Em geral, com o avançar da idade, isso vai resolvendo, tá? Mas é tão importante, né, com relação ao sonambulismo e também à apneia, que a pessoa que está próxima ali da casa ou que dorme no mesmo quarto, que note e oriente a procurar ajuda, porque muitas vezes a própria pessoa não percebe, né? Com certeza. Mas o que tranquiliza é que essas parassonias que o Felipe falou, sonambulismo, terror noturno, com o tempo, o paciente vai acabar não apresentando mais. Geralmente ocorre na infância, né? São benignas, tem mais que proteger o ambiente para não se machucar e tudo isso. O que mais nos preocupa é mais o do sono REM, né? Que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM, que é aquela fase de sonho que o paciente atua durante os sonhos, como eu mencionei. Então, se alguém estiver atuando durante os sonhos, é muito importante procurar um médico neurologista, porque isso se chama de distúrbio comportamental do sono REM, e muitas vezes está associado com algumas patologias neurológicas, certo? E como existe tratamento, é importante fazer acompanhamento precoce. E investigar, né? Investigar tudo. Exatamente. Então, o jeito bom de diferenciar isso é que normalmente a pessoa, primeiro, as faixas etárias, né? O distúrbio comportamental do sono REM vai ser mais do adulto, vai acontecer, vai aumentando a frequência com o passo do tempo, e o sonambulismo ele é mais frequente na infância. Por outro lado, o distúrbio comportamental do sono REM acontece durante o sono. Então, é muito comum que o paciente tenha esses relatos de sonhos vívidos. Então, ele se mexe muito, às vezes bate na pessoa que está do lado da cama, bate na parede, e ele lembra que teve um sonho muito vivo. O sonâmbulo não vai ter uma lembrança de um sonho, porque ele estava numa fase que não tinha sonho, tá? Então, se ele tivesse a queixa do companheiro de estar se mexendo muito, ou uma queixa de sonhos muito vivos, isso é importante, porque como a Mari falou, está associado a doenças neurológicas, inclusive a Parkinson, por exemplo. Isso pode aparecer às vezes 10 anos ou muitos anos antes do sintoma inicial da doença de Parkinson, e a gente pode tratar isso de maneira efetiva. E o bruxismo? O bruxismo ele é uma contração excessiva da musculatura mastigatória e ele pode ter como consequência lesões dentárias, lesões odontológicas. Então, ele acaba sendo uma patologia que acontece durante o sono, mas o tratamento dela é multidisciplinar. Vai envolver cuidado odontológico, vai envolver, em alguns casos, uso de toxina botulínica, e a gente tem que entender também se ele está relacionado a alguma outra coisa. Se é um paciente que está muito ansioso, muito nervoso, muito estressado, o tratamento da patologia de base também pode contribuir. Eu tenho bruxismo, me foi recomendado meditar, fazer yoga, terapia. Exatamente. Que está ligado também à saúde mental, né? A atenção, como você disse, a ansiedade, né? É uma causa multifatorial, né? Uma coisinha muito pequena ali, mas que vem de uma grande número de fatores. Felipe, uma coisa que eu lembrei é um outro distúrbio que chama Síndrome das Pernas Inquietas. Que, assim, eu acho importante falar, porque a maioria das pessoas acha que Síndrome das Pernas Inquietas é aquele balançar das pernas. Quando está acordado. Quando está acordado, que muitas vezes esse balançar das pernas é meio que uma ansiedade. Mas, na verdade, a Síndrome das Pernas Inquietas, por definição, é uma necessidade de movimentar as pernas, geralmente, ao tentar iniciar o sono,
é como se fosse um desconforto, o paciente não sabe relatar muito bem e que é aliviado momentaneamente quando ele move os membros inferiores. Pode acontecer de dia, mas geralmente é mais à noite ao tentar iniciar o sono. E é muito importante as pessoas saberem que existe esse distúrbio, porque ele tem tratamento e melhora muito a qualidade de vida do paciente. Porque uma vez que você tem síndrome das pernas inquietas, uma necessidade de mover os membros inferiores, você tem uma dificuldade muito grande de iniciar o sono, então a qualidade de vida do paciente diminui bastante. Então eu já peguei pacientes que tinham esse sintoma por 8, 10 anos e nunca tinham feito o tratamento. Quando iniciaram o tratamento, ficaram muito satisfeitos. E as causas, né, para uma pessoa ter esse distúrbio e outra não, depende do quê? De predisposição? Eu imagino que sejam causas variadas aí em cada distúrbio, né? Isso mesmo. Para pernas inquietas, por exemplo, partindo desse gancho, né, a gente tem uma tendência individual, mas a gente também tem a deficiência de ferro como uma das causas possíveis. Então, para cada uma das patologias, o especialista vai fazer investigações. É muito comum que exista uma história familiar, embora a gente não possa dizer assim, o meu pai tem pernas inquietas, ou meu pai tem sonambulismo, eu vou ter, mas é mais comum que tenha essa agregação familiar. São raros os casos que são realmente genéticos, então o pai tem, o filho vai ter, todos da família vão ter. Mas existe essa agregação familiar, então é uma tendência maior em pessoas que sejam de famílias que têm histórico de distúrbios do sono. Mas é importante lembrar que eu tenho causas específicas para cada um desses distúrbios, e por isso que é importante a investigação do especialista. Por exemplo, a Mariana falou agora das pernas inquietas. Às vezes esse paciente não chega para você com essa queixa, ele vai chegar para você com a queixa de insônia, né? E aí vai caber ao médico investigar se ele perguntar pela história se ele tem pernas inquietas, e aí a gente vai fazer uma investigação, por exemplo, procurando uma falta de ferro que vai causar especificamente esse distúrbio. Então, as causas são muito variáveis dependendo do que a gente estiver falando. E na rotina, muita gente está já acostumada a dormir com o pet, né? Isso é saudável, é recomendável ou não? Isso é uma questão muito pessoal e individual, né? A gente tem que tomar alguns cuidados específicos em relação à vacinação do pet, a garantir que esteja tudo bem com ele. E tomar cuidado principalmente para pacientes que sejam alérgicos, porque é muito frequente pacientes que sejam alérgicos, às vezes gostam muito do pet, é super compreensível, né? Mas às vezes isso piora reações alérgicas e piora a parte respiratória. A gente teve até um extremo de uma notícia de um paciente que estava dormindo com o gato e estava achando que estava com a apneia do sono, porque acordava sufocado, era o gato que deitava na cabeça dele. Então, assim, obviamente que tem situações e situações, né? Então, não é uma proibição absoluta de maneira nenhuma, mas a gente tem que entender se isso de alguma maneira pode prejudicar cada paciente. Falando principalmente em relação a distúrbios de sono, né, tem um que a gente não comentou, mas que é muito prevalente, muito frequente, que é o que a gente chama de paralisia do sono. Então, quase todo mundo já passou por aquela situação de ter a percepção de que acordou, mas não conseguir se mexer. É uma situação extremamente desconfortável, né? A gente tem até isso relatado desde a época medieval, alguns quadros, como se fosse uma pessoa sentada em cima do tórax da outra, assim, que não permitindo que ela levantasse. Tem até uma questão meio mística envolvida, mas isso, na verdade, é um distúrbio do sono REM. Assim como o distúrbio comportamental do sono REM, a gente tem as paralisias do sono. Quando elas são isoladas, ou seja, acontecem uma vez por ano, uma vez ou outra, isso não é algo perigoso, algo que deva ser levado em consideração. Mas elas podem fazer parte de outros distúrbios do sono mais sérios, como, por exemplo, a narcolepsia, né? A narcolepsia é uma doença rara, tá? Em que a pessoa tem uma sonolência excessiva, que às vezes tem ataques de sono. Ou seja, a pessoa está lá almoçando e de repente cai no prato dormindo. Tá? Isso é muito raro, muito incomum, mas pode acontecer. E uma das características da narcolepsia é ter episódios frequentes da paralisia do sono. Mas obviamente que nem todo mundo que tem paralisia do sono tem narcolepsia. É muito mais comum ter a paralisia do sono isolada. Bom, vamos falar sobre ela então, né? A famosa insônia. Acho que é difícil não conhecer alguém que não reclame disso. Por que é tão comum? Tanta gente sofre desse mal. Eu acredito que seja muito por conta da nossa rotina, o aumento do estresse, ansiedade, vidas muito corridas, cada vez menos tempo para dormir. Então acaba se tendo uma ansiedade e a gente acaba levando muito problema e trabalho para o nosso ambiente de dormir, para o nosso quarto, para a cama. Acredito que isso seja uma das razões. Eu concordo com a Mariana, acho que o próprio estilo de vida moderna, ele traz isso com ele, né? Então a gente sabe que os nossos avós, bisavós, mais os bisavós, eles tinham muito aquela luzinha indireta, né? Então quando eles chegavam em casa, eles iam ligar alguma luz relacionada com fogo, por exemplo, né? Então aquela luzinha mais indireta. Uma vez que chega a eletricidade, a gente está em casa à noite, a gente está exposto a uma luz muito forte, certo? O nosso cérebro é programado para, uma vez que diminua a luminosidade, ele passa a produzir um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio chamado melatonina, ele começa a preparar o cérebro para dormir. Então, tá na hora de dormir, vamos criar o ambiente ideal para dormir. Se a gente está
constantemente exposto à luminosidade, nosso cérebro não vai produzir essa melatonina em quantidade suficiente e não vai fazer com que a gente durma de maneira adequada. Óbvio que esse não é o único fator. Se a gente está estressado, se a gente toma muito estimulante, se a gente está exposto à tela, porque a tela, imagina, se a luz do teto já pode fazer mal, imagina uma luz de celular que está a centímetros do olho. É um estímulo constante e são várias causas que vão levar à insônia. Tá? Então, essa coisa de deitar com o celular e ficar ali... É um dos piores hábitos possíveis. Eu acho que hoje é um dos fatores mais relevantes para causar insônia. Tá? Antes de falar disso até, eu acho que é importante lembrar também que a gente tem que entender o que o paciente refere como insônia. Tá? Porque eu sempre gosto de perguntar, mas por que você acha que você tem insônia? Porque normalmente o paciente já vem com essa queixa, com esse diagnóstico dele próprio. Né? Ele fala assim, eu tenho insônia, eu vim aqui para tratar. Tá, mas o que você está chamando de insônia? Então vai passar por várias etapas. Primeiro a gente vê se é de fato uma insônia, se ele tem uma dificuldade de iniciar o sono, se é uma insônia de início, que a gente chama de dificuldade de iniciar o sono, se é uma insônia de manutenção, aquele paciente que dorme, mas acorda durante a noite, quantas horas ele dorme em média, então tem todo um questionário que é feito. E quando é classificado como insônia? É classificado como insônia quando o paciente tem de fato uma dificuldade para dormir, mas não quando ele tem, por exemplo, uma quantidade de sono suficiente em que ele fica bem no outro dia. Então pode ser que esse paciente idoso que eu comentei, dá um exemplo de um paciente idoso que chega para mim e fala, eu tenho insônia. Qual que é a sua queixa? Tenho dificuldade para manter o sono. Mas daí ele chega, dorme às 9, acorda às 3, a hora que você vai fazer a conta, está no número de horas ok, ele acorda descansado. Esse paciente não tem insônia, ele tem um problema que precisa ser corrigido mais comportamental do que uma insônia de fato. Agora, de fato, eu tenho dificuldade para iniciar o sono, eu tenho dificuldade para manter o sono. E a hora que eu vejo no final é o número de horas inadequado, aí eu vou pensar em insônia. E aí, a partir disso, eu vou tentar achar as diferentes causas para insônia. Quem fica dormindo e acordando várias vezes na noite, também isso pode ser chamado de insônia? Também Sim. pode ser chamado de insônia, eu concordo com o Felipe. E insônia ele é caracterizado como uma insatisfação com o ato de dormir, que gera um cansaço diurno, uma insuficiência de horas, por pelo menos 3 noites, por pelo menos 3 meses. Então, isso é considerado uma insônia crônica, né? Porque algumas pessoas podem ter o que a gente chama de uma insônia episódica, que é o quê? Naquele dia você teve um estresse emocional, um problema, e você não consegue dormir aquela noite. Em torno de 50% das pessoas vão conseguir superar e não mais ter episódios de insônia, mas por fatores, por predisposição próprias daquelas pessoas, outras não conseguem e acabam perpetuando esse comportamento. Então, à medida que se perpetua, pode se tornar crônica. Então, em alguns casos, pode ser um distúrbio, de fato, considerado, não sei se podemos chamar de doença, e em outros, um sintoma de algum outro problema que a pessoa tenha. A insônia em si é um diagnóstico, tá? Mas aí ela pode ser uma insônia primária, pode ser uma insônia secundária, e a gente vai avaliar, primária é quando ela vem sozinha, secundária é quando vem associada a outras situações, na grande maioria das vezes associada a outras situações, e na grande maioria das vezes multifatorial, ou seja, tem mais de uma causa para aquela insônia. Vai fazer parte da gente investigar distúrbios endócrinos, por exemplo, um hipertiroidismo, uma pessoa que tem um problema de tiroide pode ter uma insônia por causa hormonal, uma pessoa que tem uma alteração psiquiátrica com ansiedade, um sintoma depressivo pode ter uma insônia também. Então, a gente vai ter que fazer uma investigação bem ampla. Ela é um diagnóstico, né? Então a gente tem um CID para aquilo, tem uma classificação, tem um critério, mas existem várias causas que podem estar associadas e que precisam ser tratadas. Não existe um tratamento único para a insônia. E como você estava trazendo aqui no início, há uma série de riscos para a saúde quando isso se torna recorrente, né? Sim, com certeza, é uma série de riscos, né? É até complicado que as pessoas, às vezes, dormem pouco e depois querem tentar compensar aquelas horas. De certa forma, você compensa porque você acaba descansando posteriormente, mas o dano de dormir pouco ao longo do tempo, esse dano não é possível ser revertido ao longo de vários anos, porque aumenta risco cardiovascular, tem alteração de humor, alteração cognitiva, alteração de aprendizagem, alteração metabólica hormonal, as pessoas tendem a ganhar mais peso. Então não se recupera, vamos dizer assim, o sono perdido. Costumo falar assim, aquela pessoa que dorme mal a semana toda e compensa no final de semana, ela vai até descansar no final de semana, vai acordar descansada. Mas ela não vai recuperar aqueles danos que se acumularam ao longo da semana de falta de descanso. Isso vai se acumulando em danos, isso aumenta risco cardiovascular, como a Mariana falou, risco de infarto, risco de AVC, aumenta por quê? Porque lembra que a gente falou que no sono a pressão cai, né? Se a gente não tem esse descenso pressórico no sono, se essa pressão fica mantida mais alta, a gente aumenta o risco cardiovascular. Isso pode, a longo prazo, aumentar o risco de outras doenças degenerativas, inclusive das demências. Então, são riscos que se acumulam. Obviamente que isso não significa que quem tem insônia há muito tempo não deva se tratar. Óbvio que tem, porque quanto antes você começar
a se tratar, menor o risco disso se desenvolver a longo prazo. Eu tenho insônia há 20 anos, não dá mais tempo de tratar? Claro que dá. Quanto antes, melhor. Tá? Se tivesse tratado no primeiro ano, era melhor do que tratar com 20 anos. Mas todo momento é momento para pensar em tratar insônia. E é interessante a gente entender quando é o momento de procurar um especialista, né? Quando procurar um médico. Se eu já começo a acordar cansada, se eu senti que aquela noite não foi satisfatória, eu tenho que ficar já com alerta viciado? Sim, com certeza. Se existe uma insatisfação em relação ao sono, você acha que a quantidade de horas que está dormindo é insuficiente e no outro dia se sente cansado ou com problemas de cognição, né, de aprendizado, de humor, é importante procurar um especialista. E é importante também dizer, o Felipe já até mencionou, que muitas vezes a insônia, apesar da insônia ser uma doença por si só, ela vem acompanhada de outras doenças, como uma dor crônica, aquele paciente tem dor crônica, ele também tem insônia muitas vezes, uma depressão também pode vir associada com insônia, a apneia obstrutiva também pode vir associada com insônia. Então, muitas vezes ela anda de mãos dadas com outras doenças. Então, por isso, essa importância de tratar o paciente de uma maneira ampla, né? Olhando esse todo, né? E que especialistas são esses, né? Quando a pessoa tem um distúrbio de sono, quais são as possibilidades que ela tem? Perfeito. A gente tem vários especialistas que podem tratar sono. O sono pode ser tratado por neurologistas como nós, pode ser tratado por pneumologistas, especialmente quando a gente fala dos distúrbios respiratórios do sono, e por psiquiatras também, tá? E tem os profissionais não médicos. A gente tem psicoterapeutas especializados em tratar sono, a gente tem fonoaudiólogos especializados em tratar sono, então é uma equipe realmente multidisciplinar envolvida nesse cuidado. Mas qualquer um desses profissionais que eu citei, médicos, podem ser procurados para investigar um pouquinho melhor as causas de insônia ou de outros distúrbios do sono. E hoje tem muitos recursos, né, para diagnosticar esses distúrbios do sono. Exatamente. Então a gente pode se valer, por exemplo, nas clínicas de sono da polissonografia e nos centros hospitalares e laboratoriais, como por exemplo o Hospital Veracruz, a gente tem vários recursos disponíveis para a investigação desses pacientes, incluindo exames de imagem que podem ajudar na investigação de quadros cerebrais que podem estar envolvidos, recursos laboratoriais que podem ser utilizados, por exemplo, para descartar causas endócrinas e, inclusive, um corpo clínico muito preparado para entender esse processo do sono e em todas as especialidades possíveis, né, incluindo neurologista, pneumologista e psiquiatra. O que não dá para fazer é tomar remédio por conta própria, né, doutora? Com certeza, tomar remédio por conta própria tem vários riscos, né? Principalmente benzodiazepínicos, que é o famoso Rivotril. Eu sei que ele precisa de receita azul, mas o que acontece é que muitas vezes quando os pacientes procuram, né, Felipe, eles já estão tomando de maneira inadvertida o famoso Rivotril. Por quê? Porque realmente você toma um Rivotril, você consegue dormir. E ele é um remédio que pode ser usado para insônia numa fase inicial, mas tem um grande risco, que seria o quê? Dependência, e cada vez o paciente precisar de uma dose maior para fazer efeito. Então, existe uma dependência tanto medicamentosa como também emocional. O paciente passa a depender daquela medicação para dormir, não faz mudanças comportamentais, é uma medicação que pode prejudicar a cognição, idosos podem tender a quedas, pode predispor a acidentes de carro, ou então manuseio de máquina, porque é uma medicação que fica no corpo por bastante tempo. Então, é muito perigoso se automedicar. E uma lista aí de outros medicamentos também que as pessoas acabam recorrendo e criam outro problema para a saúde, né? Perfeito. A gente tem os hipnóticos, que a gente chama, que são essas medicações, como a Mariana falou, como os benzodiazepínicos e também como as drogas Z, né? As drogas Z, e aí a gente tem várias medicações, Zolpidem, Zolpiclona, são também drogas que podem ser usadas em algumas fases do sono, mas tem que ser indicadas da insônia, mas tem que ser indicadas pelo médico. Por quê? Como eu falo para os pacientes, são medicações para insônias mais episódicas. Então, por exemplo, o paciente teve um trauma emocional, teve um estresse muito grande. Naqueles dias em que ele está passando por essa fase inicial, a gente pode usar essas drogas como se fosse um apoio, uma muleta. Mas se a gente começa a usar essas drogas de maneira contínua, existe um risco, como a Mariana falou, para qualquer uma dessas drogas de ter tolerância e dependência. Então, são medicações que devem sim ser evitadas. Especialmente as drogas Z, elas hoje vêm sendo cada vez menos utilizadas, mas elas vieram com uma proposta de substituir os benzodiazepínicos como drogas mais seguras, certo? E realmente, no início, elas pareceram ser mais seguras em alguns aspectos. Com o tempo, a gente foi vendo que elas também geravam dependência e elas podiam ter efeitos colaterais mais graves. Tem algumas pessoas que têm comportamentos anormais quando tomam droga Z, comportamento inadequado, fazem ligações inadequadas. Então, são drogas que têm sua indicação sim, tá? Ela pode ser usada, eu não estou falando aqui que às vezes a pessoa vai assistir aqui e vai falar, nossa, mas eu tomo, é perigoso. Se o seu médico indicou naquela fase
específica, ele pode ser usado. Mas são drogas que têm que ser evitadas a longo prazo. Até por isso, às vezes, o paciente, numa primeira consulta, pode ficar um pouco decepcionado, porque ele vai esperando que a gente resolva a insônia, né, com um remédio, e realmente um remédio pode ajudar muito a iniciar o sono, a fazer com que ele mantenha o sono. Mas isso é um tratamento que vai ter um efeito pouco duradouro, pouco sustentável, e vai gerar uma dependência. Então, por isso que a gente tem que fazer a investigação das causas. E tem outros fatores aí que podem levar a uma boa noite de sono. Vamos para as dicas, então? Como ter uma noite tranquila? Claro, com certeza. Primeiro, a gente tem que ter um ambiente adequado, certo? Uma cama confortável, um ambiente escuro, com pouca luz. E, principalmente, ter uma rotina do sono, que a gente chama de higiene do sono. Que seria o quê? Tentar todos os dias dormir mais ou menos na mesma hora, acordar na mesma hora, fazer com que não faça atividade física logo antes de dormir, porque isso pode gerar uma agitação e atrapalhar o sono. Fazer atividade física com frequência durante o dia, comer uma alimentação mais leve. Então, todas essas são dicas que podem ajudar, como também evitar café ou bebidas cafeinadas no período noturno, que isso pode prejudicar. Evitar levar celular, tablet, computador para a cama, evitar ter TV na cama. O Felipe já tinha mencionado, né, sobre a luz. Então, a luz azul dos smartphones, dos tablets, eles acabam predispondo a dificuldade de produção de melatonina, né? Então, o indivíduo pode ter uma maior dificuldade de dormir. Isso vale principalmente para crianças, que hoje em dia são muito expostas à tela. E não é só a exposição à tela à noite. À noite é pior, então a grande dica é à noite colocar o celular, tablet em modo avião. E se for para leitura, preferir livros ou Kindle, né, que tem uma luz melhor. Mas também o uso excessivo de telas durante o dia também pode prejudicar a qualidade do sono. Então, isso é uma dica principalmente para crianças, né, em fase de aprendizado. Você tocou no ponto da alimentação. É importante também ficar atento a um tipo de alimentação específica antes do sono para evitar aquelas situações de passar mal ou ter uma noite agitada. Especialmente em pacientes que têm história de refluxo gastroesofágico, é importante não consumir alimentos muito pesados à noite e dar um intervalo ali de umas 2 horas antes de se deitar. Então, comeu, espera umas 2 horinhas antes de se deitar para garantir que o trato gastrointestinal esteja vazio, que o estômago esteja vazio na hora de deitar. Então, isso pode ajudar um grupo de pacientes. Uma coisa que a Mariana comentou é em relação às bebidas estimulantes, ao café. A gente vê muito, às vezes o paciente tem um sono inadequado, dorme pouco à noite, no outro dia ele tenta compensar com cafeína e com estimulante. Isso faz com que ele durma mal à noite, porque esse efeito vai continuar à noite, e isso vai gerando um quadro cíclico, tá? Então não é que não pode tomar café, alguns pacientes realmente a gente evita, em situações mais críticas, mas em geral eu costumo falar para a gente dar esse intervalinho aí das 4 horas, 5 horas antes de dormir. Se a gente for pensar, né, a gente sempre pensa que o nosso corpo é programado para uma situação que não é a que a gente está vivendo hoje, é programado para uma outra situação. Se for pensar no mundo mais natural, às 6 horas da tarde começa a escurecer, e a gente dormiria lá por volta das 10, 11, certo? Então esse intervalo aí de 4 a 5 horas do escurecer é a fase em que o nosso corpo se prepararia para dormir. Essa é uma fase em que a gente deve evitar situações de muito estímulo, a gente deve evitar café em excesso, a gente deve evitar fazer atividade física intensa nessa fase. Atividade física é extremamente benéfica para o sono, mas fazer atividade física muito intensa logo antes de dormir, vai fazer com que o nosso corpo entenda que a gente não está numa fase de descanso, que a gente está numa fase de ativação. Tá? Então, evitar todas essas questões muito estimulantes logo antes. E isso inclui sim as telas. A gente está ali vendo, às vezes no Instagram, vários vídeos o tempo todo e rolando aquela tela, o que vai acontecer com a nossa cabeça? Ela vai entender que está tudo funcionando. Está sendo estimulado. Está sendo estimulado constantemente. Poucas coisas têm tanto estímulo quanto rede social, por exemplo. São estímulos rápidos, estímulos que são programados para fazer a gente ficar ali o tempo todo. E isso é muito frequentemente associado à insônia, especialmente em pacientes jovens. E as técnicas de relaxamento podem ajudar também, né? Com certeza, as técnicas de relaxamento podem ajudar muito, né? E fazem parte até das terapias cognitivo-comportamental voltadas para o sono, que envolve técnicas de relaxamento, orientação do paciente, caso não esteja conseguindo dormir, em vez de ficar virando na cama, que isso acaba gerando uma ansiedade maior, sair daquele ambiente e voltar para a cama somente quando o sono tiver chegado. Evitar levar o celular para a cama, porque isso aumenta a procrastinação. Você começa a girar aquela tela e não para. Acaba vendo uma notícia que lhe gera certa ansiedade, uma notícia ruim. Ou então, comparações com vidas perfeitas. E aquilo acaba gerando uma certa angústia e uma dificuldade de relaxamento e da mente ir ficando cada vez mais tranquila, né?
E escolher bem o colchão e o travesseiro também ajuda, né, doutor? Ajuda sim. Então a gente tem que ter um colchão confortável, mas que não seja extremamente mole, né? Um travesseiro que faça com que a nossa orelha fique mais ou menos aqui reta em relação ao ombro. A gente não pode ficar com a cabeça muito caída, nem com a cabeça muito levantada. Evitar, por exemplo, às vezes dormir de bruços. Algumas pessoas se beneficiam de um travesseiro corporal. Então são algumas técnicas que a gente pode usar para auxiliar no sono, certo? É importante, muito importante lembrar isso que a Mariana falou. O quarto é um ambiente que deve ser preparado para a gente dormir, tá? Então a gente não deve ir deitar com o computador, ir deitar com o celular, a gente deve ir deitar pronto para dormir. Eu brinco com os pacientes que não existe celular de cabeceira, tem que existir livro de cabeceira, porque o livro é uma iluminação indireta, vai preparando o seu cérebro para dormir, o celular não é a melhor opção nesse caso. E com relação aos aparelhos eletrônicos, deixar o aparelho ligado ao lado da cama, ao lado daquela pessoa que está indo dormir, isso pode trazer algum tipo de risco, de mal à saúde do sono ou não? Isso é um mito? Sim, pode prejudicar, principalmente porque muitas vezes notificações ficam subindo ali na tela, o paciente está ali tentando relaxar, tentando dormir. Hoje em dia tem até um termo em inglês que se chama Fear of Missing Out, que é um medo de estar perdendo alguma coisa que está acontecendo nas redes sociais, que ninguém sabe exatamente o que é. Muitas vezes o conteúdo mostrado nem é interessante, mas a pessoa fica com a tendência de querer pegar naquele celular, olhar, ver quem está falando, se alguém atualizou alguma coisa no Instagram, nas mídias sociais. Então, realmente, o aparelho ali do lado ligado pode sim atrapalhar. É mais pela ansiedade que o aparelho ligado. Perguntar com aquela preocupação de ondas, essas coisas, não é algo muito relevante. Mas existem alguns riscos reais, inclusive de pacientes que chegam com queimaduras, coisas assim, porque às vezes dormem com o celular embaixo do travesseiro e com o carregador ligado na tomada, né? A gente sabe que esses aparelhos podem esquentar, podem até ter risco de incêndio em algumas situações. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente em relação a isso, tá? O aparelho desligado em modo avião do lado da cama não vai ter grandes, ou ligado em modo avião do lado da cama não vai ter grandes riscos. A gente estava falando das medicações, a doutora comentou da melatonina. Algumas pessoas tomam a melatonina para ajudar, né, nessa ativação do sono. Isso funciona? Funciona para todos? Como é que é? É uma medicação que pode ser usada, né? O ideal é que seja orientado por um especialista, até para saber se a condição daquele paciente realmente necessita, se é a melhor medicação, ou se precisa de algo a mais, como uma terapia e também a orientação da higiene do sono. Mas a melatonina é uma medicação benéfica e que pode sim ser usada em casos de insônia. O principal uso da melatonina, como eu falei, ela é um aviso para o cérebro que está na hora de dormir. Então, uma principal e a mais clássica é o uso da melatonina em relação ao que a gente chama de atraso da fase do sono. O que é isso? Então, imagina que a pessoa deveria dormir por volta das 11, para dormir às 7 horas e acordar lá por volta das 6 da manhã para ir trabalhar, por exemplo. Mas ela dorme todos os dias às 2. Aí chega no final de semana, ela continua dormindo às 2 e acordando mais tarde, certo? Às vezes ela não percebe isso durante a semana porque ela não pode acordar mais tarde. Mas aí você fala para ela no final de semana, eu durmo às 2 da manhã e acordo às 10 da manhã. Então isso é o que a gente chama de atraso da fase do sono, ou seja, o sono está atrasado para vir. Eu posso usar essa melatonina para reprogramar esse sono. Então eu vou usando essa melatonina e eu vou adiantando esse sono para trás, tá? Então esse é o uso clássico, esse junto com o jet lag, né? Que é aquela paciente que está mudando de fuso horário. Então essas são situações em que a melatonina pode ser usada mais frequentemente. Então são sim indicações da melatonina, mas como a doutora Mariana falou, isso precisa ser avaliado pelo médico justamente porque às vezes o pessoal fala, melatonina é natural, vamos usar. Não é bem assim, tá? Todo remédio tem seus prós e contras, a gente tem que usar com cautela. Ela tem sua indicação, mas ela deve ser sempre avaliada pelo especialista, como a doutora Mariana comentou. Procurar sempre a orientação de um profissional. Nossa, ficou claro o quanto é importante a gente dormir bem e cuidar desse sono, né, doutora Mariana? Obrigada pela participação aqui no VeraCast. Eu que agradeço, foi um prazer. Doutor Felipe, obrigada por todas as orientações. Imagina aí, espero que todo mundo tenha uma ótima noite de sono. É isso para todos nós, né? E obrigada a você aí de casa que prestigiou mais um VeraCast. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo com seus familiares, com seus amigos. E a semana que vem eu te espero para mais um encontro. Terça-feira, às 8 da noite. A gente se vê.